Bom dia, querida igreja. Bom dia, queridos diáconos. Que coisa boa estar aqui com vocês nesse momento tão precioso, quando chega para esse grupo, esses irmãos, né? Um grupo significativo aqui à frente. Coisa boa ver essa turma nova chegando para somar a esse ministério diaconal. Eu falo que eu vim de uma igreja, né, pastor Elton, onde a gente não tinha diáconos. Ou, pelo menos, eu lembro de dois bem velhinhos, né? Que era o diácono Galhardo, né, Arquimedes Galhardo, e outro Pedro Batista. Eram os dois, mas já bem idosos, quase não trabalhavam, porque o nosso pastor querido, muito amado, e de um carinho muito grande pelo saudoso pastor João José Soares Filho, querido JJ, mas ele tinha algumas demandas e algumas dificuldades com o ministério diaconal e não quis mais ordenar diáconos, então a gente não tinha uma experiência do que era diácono, ou uma experiência que a um primeiro momento não era muito boa. E quando eu fui para o seminário, o que eu mais ouvia dizer é que diácono era pedra no sapato do pastor, e era o papo dos seminaristas. E eu fiquei meio ressabiado com esse negócio de diácono. Eu não conheci, quando eu ouvi falar, falava que era pedra no sapato do pastor. E quando eu conheci a minha igreja e fui trabalhar ali em Bom Sucesso como seminarista da Segunda de Friburgo, mas dando suporte a essa igreja, eu pude conhecer o ministério diaconal daquela igreja, ao qual vim ser pastor. E quando eu conheci o que era o trabalho do ministério diaconal e o quanto eles poderiam ser úteis na vida do pastor, a minha percepção mudou. E eu posso dizer que eu sou um grande amigo do ministério diaconal. Como eu sou grato a Deus pela vida dos diáconos. Como eu cresci. Até porque quando eu assumi o ministério, eu tinha 23 anos de idade. Eu era um menino. E alguns diáconos marcaram profundamente a minha vida. Foram meus amigos e hoje alguns deles já não estão aqui entre nós, estão na glória, mas que fizeram a diferença na minha vida, no meu ministério, foram os meus conselheiros, os meus ajudadores, os meus professores. E eu sou muito grato a Deus, homens como o diácono Isaías Domingos Gomes, Durval Guedes Batista, e os que tem lá ainda hoje, como Joabe Alves Pereira, Benaías dos Santos Silva, gente querida, né, diácono Oséias também, gente querida que somaram ao ministério. E agora há um grupo que seria, inclusive, ordenado hoje à noite, estão aguardando, porque o presidente do Ministério Diaconal e a sua esposa, a irmã Fernanda, que era a candidata, eles perderam um casal de bebês, estavam grávidos de 4 meses, foi um momento muito difícil para a gente nesse período, então a gente entendeu dar um tempo, esperar até para que a Fernanda também participasse do concílio e da consagração. Orem por essa família. Foi um momento bem difícil para eles, né, e nós sentimos muito, mas é parte da vida e eles estão muito firmes e sentindo-se consolados pelo Senhor. Mas, queridos, que bom, né? Que bom poder estar aqui participando desse momento. Parabéns a todos os diáconos e diaconisas dessa igreja. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13, dos versos de 1 a 17. Obrigado, pastor Wellington, obrigado aí aos candidatos por esse convite. E quero compartilhar uma palavra pertinente aos nossos diáconos e diaconisas e a cada membro desta igreja que devem ser servos do Deus vivo. E assim nos diz a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 13, os versos de 1 a 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura.
Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou a seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Quando a gente analisa esse último encontro de Jesus com os seus discípulos, descobrimos que ele foi cuidadosamente planejado pelo nosso Senhor. Ele queria que ficasse marcado na mente e no coração de seus discípulos, não somente a imagem de uma cena, mas que se transformasse num memorial de fé, que pudesse trazer lembrança, verdades centrais de toda a sua obra. Foi uma das últimas lições de Jesus. E ele queria que não só aqueles discípulos, mas que nós também, servos e servas do Senhor, nunca esquecêssemos de nossa missão na terra. Por isso eu quero refletir nesta manhã, nesse tempo de gratidão a Deus pela vida dos nossos diáconos, pela consagração dos novos diáconos, lições sobre a nossa missão. Vamos dizer juntos? Lições sobre a nossa. E a primeira lição é que missão de servir com amor. Vamos dizer juntos? Missão de servir. O verso 1 diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos dizer isso? Amou-os. A característica mais surpreendente do Senhor Jesus como um servo de Deus foi o seu amor. João 3,16 expressa essa grandeza, porque Deus amou o quê? O mundo de... Eu falo que a gente não tem a ideia desse de tal maneira. É muito mais do que nós podemos imaginar. Foi um amor incomensurável do Senhor que o fez deixar a sua glória no céu para se colocar na posição de servo, a essência de João 3,16. Eu falo quando a gente pensa, pastor Wellington, que o Senhor, o nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando entra no mundo, imaginando, tendo a ideia, né, essa concepção da santidade, desse atributo moral de Deus, sendo santo, adentrando a este mundo pecaminoso,
afrontando a sua própria santidade, é algo que às vezes a gente não concebe. É algo muito além, por amor. Ele fez isso por amor. Foi um amor imenso. Foi o seu amor incondicional que fez que Ele, que é Senhor, a nos servir apesar de todas as nossas realidades. Queridos, isso é graça. E nós nunca merecemos tudo quanto Ele tem feito por nós. E João faz questão de destacar que esse amor o levou às últimas consequências como um servo sofredor. O que João aprendeu naquela noite é que é impossível ser servo de Deus se você não se dispuser a amar tanto a Deus como ao seu próximo, do mesmo modo que Jesus amou. E João, a gente vai ver ele dizendo na primeira epístola, no capítulo 4, versos 19 a 21, assim: nós amamos, vamos dizer juntos, nós amamos porque se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Para ser servo de Deus, o amor do Senhor tem que ter me constrangido a uma entrega total. Aquele cântico que a gente costuma cantar, né? Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Isso é obediência. Obediência em amor. Esse é o mesmo amor que nos faz olhar com os olhos de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Esse mesmo olhar, como Jesus olharia para essa pessoa que está do seu lado. Olhe para a pessoa que está à sua volta aí. Dá uma olhada, eu vou pedir para você olhar para trás, para frente, para o lado. Você vai ver que está cheio de gente bonita, gente também imperfeita, gente boa, gente com os seus problemas, com as suas dificuldades, mas é gente para ser amada. Tem às vezes gente difícil, gente complicada, mas que precisa ser amada. Tente entender o quanto Jesus as ama do jeitinho que elas são, com as diferenças que elas têm. Esse é o amor de um servo, queridos. Agora lembrem-se, muitas bênçãos desse amor virão através das suas mãos, muitas bênçãos através desse amor virão através dos seus olhos, das suas palavras, da sua disposição no serviço, o tipo de amor que Ele espera que exista no seu coração é o que vai fazer a diferença na vida daqueles que estão ao seu redor. Você quer ser servo? Que coisa boa ver aqui esses irmãos aqui à frente. Estão dizendo assim, estamos nos colocando à disposição para servir ao Senhor nesse ministério. Glória a Deus por isso. Mas é isso, é servir em amor. Você só vai encontrar a verdadeira felicidade da vida cristã quando for um servo que ama o serviço que realiza, amar as pessoas que estão ao seu redor. Não há verdadeira comunhão com Deus ou com os homens sem amor. É por isso que Jesus vai afirmar a Pedro lá no verso 8, que se ele não estivesse disposto a aceitar o seu amor prático de lavar os seus pés, ele não teria parte com ele. E assim também a resposta que nós damos ao amor de Deus em Cristo Jesus, que nos permite ter acesso ao Pai, ser tocado e transformado por Ele. Se você não permite que o amor de Jesus transforme a sua vida, então você não vai ter parte com Ele.
Pedro, deixa. Você não está entendendo, deixa. Você precisa ser tocado por esse amor. Nós precisamos experimentar cada dia e entender a dimensão do amor de Deus, daquilo que Ele fez por nós, e entender que nós somos canais de Deus desse amor, canais condutores desse amor na vida daqueles que estão ao nosso redor. E permitir que essa transformação vai significar uma nova perspectiva, uma nova visão, e vai passar a ter sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Observem, queridos, isso que está no final desse texto. Jesus ensina que os seus discípulos não aprendessem a amar de forma prática a Ele, Jesus, e uns aos outros. Eles não poderiam ter comunhão com Ele. Amar a Jesus tem dimensões práticas e concretas. Amar as pessoas a quem Ele ama. Vocês se lembram aquele último momento de Jesus lá com Pedro na praia? O que Ele vai dizer para ele? Pedro, você o quê? Me ama? Ele vai dizer, sim, Senhor, eu te amo. E ele vai dizer o quê? Apacenta os meus cordeirinhos. Ama. Cuida deles com o mesmo cuidado que eu tenho. Ama com o mesmo amor que eu tive com os meus cordeirinhos. Ele vai dizer isso 3 vezes, né? E ele vai lembrar das 3 vezes que ele nega. E ali naquele momento ele chora ao final. Você me ama? Sim. Então a última instrução dele, cuida do meu rebanho. Ama o meu rebanho. Quando eu penso isso, gente, eu nunca vou esquecer um período muito difícil que a gente passou como igreja no período da pandemia. E lá na nossa igreja, principalmente dentro de uma comunidade tão carente que é o Complexo da Maré, onde 80% da renda familiar é do trabalho informal. É a galera que vende na rua, ambulante, que está fora, não é carteira assinada, porque esses tiveram suporte aí. Algumas empresas que fecharam, seguraram as pontas, continuaram pagando o salário, mas essa turma não. Por quê? Porque eles ganham dinheiro com o movimento na rua. Os ambulantes ganham, é trabalho informal, é prestando serviço. E agora, como que eles iriam sobreviver? O governo ainda não tinha se mobilizado para dar uma assistência. E aí, uma família da igreja, que também não tinham condições financeiras, eles batalharam pesado e começaram a arrecadar alimento, mesmo de máscara, indo de casa em casa, pedindo aos outros irmãos que tinham alimento em casa, e começaram a fazer cestas básicas, e mais de 1.000 famílias foram atendidas através dessa família, queridos. Aquilo mexeu com o meu coração. Isso é amor. Isso é se importar. O amor de Cristo em nós leva-nos a servir em ministérios que sejam relevantes ao mundo. Amor prático, queridos, é trabalhoso. Amor prático é sacrificial, porque amor prático é doação, é serviço revestido em afeto. A comunhão com Jesus depende de uma oferta de amor. Sabe quem é essa oferta de amor? Você. Você é a oferta. Por isso que a gente cantou o quê? Tudo entregarei. Sua comunhão com Jesus será notória em expressões de amor pelos seus semelhantes. É isso que a gente vai ver na igreja neotestamentária. Quando eles partiam os seus bens, partilhavam, e ninguém passava fome, ninguém passava dificuldade. Uma das coisas lindas que diz que aquela igreja caía na graça da sociedade. Tem uma coisa diferente acontecendo ali. Existe algo que está sendo movido pelo amor no coração daquelas pessoas. Uma segunda lição desse texto, missão de servir com humildade. Só os diáconos hoje. Missão de servir. Olha os versos de 3 a 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus
e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Uma segunda lição, queridos, que ele desejava que sempre tivéssemos em mente era a humildade. É interessante notar que o apóstolo ele faz questão de enfatizar que Jesus sabia quem era e qual era a sua posição. Ele era o Senhor do universo. A gente vai ver no verso 3, Jesus sabia que o Pai o havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Mesmo assim, ele outra vez se humilhou. A primeira vez quando ele se encarnou, como nós falamos aqui, ele se tornou humano, entrou neste mundo, ele assumiu a posição de um servo. E o que estava por detrás desse ensinamento era a discussão entre os seus discípulos. Quando nós olhamos no verso 24 do capítulo 22 de Lucas, diz: levantou-se também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser maior. E a resposta à contenda dos seus discípulos foi clara: eu sou maior, eu sou o Senhor, eu sou o soberano do universo, mas sou servo. Eu tenho às vezes muita preocupação, pastor Wellington, às vezes com essas questões de cargos e funções eclesiásticas. E algumas pessoas, às vezes, quando assumem algumas funções e posições na eclesiologia, dentro da eclesiologia, dentro da igreja, exercendo suas funções, começam a achar que são alguma coisa por causa disso. Eu tenho dito sempre no meu ministério que se não serve para servir, não serve para estar comigo em meu ministério. Porque é ministério de serviço. E eu, se precisar falar assim, pastor Wellington, agora você não vai estar mais nessa função, você agora vai estar exercendo outra função, e aquela pessoa faz biquinho para o meu lado, já não serve. Já magoei. Porque tem gente que é assim. Vocês falam, irmão, você não vai mais estar nessa função. Agora, Deus colocou no meu coração, tem essa missão aqui para você. Pronto, você acabou com aquela pessoa. Ela já se sente diminuída. Me tiraram, né? Me caçaram. E, gente, você é servo. Não importa em qual função você está ali para servir. E a humildade está nesse lugar. Eu amo quando uma pessoa, pastor, estou aqui, estou pronto, conta comigo. Meu irmão, você pode... Não, pastor, o que o senhor quer? É para varrer aqui, eu varro. Pastor, vamos... Onde? O senhor quer ir? Vamos lá? Ah, não, estou junto. Vou com o senhor, se precisar. Olha, é desse que eu quero ao meu lado. É quem que estou pronto, não importa em qual função, eu estou pronto para servir. Uma vez eu peguei uma vassoura na porta da igreja, peguei lá e estava lá tirando umas folhas, por causa da ventania, tem aquelas árvores ali, as árvores, as folhas secas. E aí chegou um irmão apavorado, não, pastor, não, o senhor é pastor da igreja, o senhor não pode varrer, não, meu irmão. Eu também posso fazer isso, faz parte. Não, mas eu ajudo o senhor. Maravilha, você quer me ajudar? Pega outra vassoura lá, bora nós dois varrer. E vamos lá e juntar, botar na pá, e jogar na lata de lixo, antes que o pessoal chegue visitante, né? Tem que estar bonito aqui, vamos embora. E ele pegou junto comigo. Eu tenho que falar com os diáconos, que o senhor não pode ficar fazendo isso. Não, irmão, eu posso. Não, mas o senhor às vezes vem todo arrumadinho e vai sujar. Eu falei, não, eu concordo com a sua preocupação. Mas nós estamos aqui para ser, não importa onde. O meu reino é aquilo que Jesus queria deixar claro para eles. O meu reino é de contracultura daqueles que visam poder, daqueles que visam posse, daqueles que visam prazer. Queridos, se não abrirmos mão de nós mesmos, nunca amaremos sacrificialmente ou praticamente. O importante aqui não é quem somos, mas o que nós desejamos construir. Olhe para a sua casa. Como que você pode se despojar de si mesmo para vestir a toalha e lavar os pés de quem você ama? A gente precisa começar em casa.
Tem marido que acha que lavar louça não é função dele, de que fazer alguma coisa em casa não é a função dele. Eu gosto demais quando eu chego em casa, a Cláudia fala assim: você lavou a louça, você recolheu a roupa do varal. Eu falei: é nosso serviço, é nossa missão, porque eu já fui morceguinho. Ela tinha que mandar eu fazer as coisas. Você não pode nem lavar a louça. Aí, como não entendi, eu falei: gente, eu preciso ser servo. E aí hoje ela fica, né? Parece até que, eu falei assim, eu acho que ela está querendo falar assim, não perca isso, né? Ela dá aquele incentivo, fala: não perca isso. Porque quando chega: você já recolheu? Recolhi. Você lavou a louça, já secou, guardou, fiz. Porque nós dois, principalmente agora que é só eu e ela. Então tem que ser parceiro, né? Tem um do outro, ajudar ali naquele momento. Nosso filho já seguiu a fase dele, agora é ele que está na missão dele de ser chefe do lar. E aí nessa missão nós estamos lá e juntos, e eu faço isso porque em casa, nos pequenos detalhes, que eu preciso ser essa diferença, amar a minha esposa e fazer diferença na vida dela. Aí algumas irmãs estão dizendo aqui: fala Deus! Isso aí, irmã, toma posse da benção. Vocês entendem, queridos, os mínimos detalhes. Aquela esposa também que tem a alegria de levar o pratinho ali para o esposo. O pastor Edson está dando glória ali, viu, Aninha? Porque tem esposa também que fala: você não tem mão em pé não, vai lá pegar. É claro, eu gosto de, às vezes, vou lá me servir. Mas quando ela vem com aquilo arrumadinho, gente, fica diferente, até o sabor é diferente. Né? Serviço. A gente ter prazer de servir, não é ser escravo. Mas se precisar ser escravo, dependendo da circunstância, pelo propósito de glorificar a Deus, por que não? Não espere. É tempo de humildade, de tratar o coração, queridos, muitas vezes de curar feridas e de espalhar o amor que se reveste em simplicidade e humildade. Amor que se reveste de arrogância sempre será rejeitado, mas o amor que se reveste da humildade é poderoso para quebrar corações endurecidos. Eu lembro de uma igreja cristã na Indonésia que sofreu um duro golpe, perseguida. A igreja foi queimada. Os irmãos sofreram violência, como muitos estão sofrendo hoje no Sudão. E a mídia quase não tem dado destaque a essa atrocidade que estão acontecendo com os nossos irmãos no Sudão. Mas o governo não fez nada pelo direito daqueles irmãos. E decidiram então levantar uma oferta para reconstruir o templo. $5.000. Mas algo tremendo aconteceu naquela igreja, porque em oração os líderes daquela igreja receberam a ordem do Senhor. Eles deveriam ir até uma aldeia muçulmana que possivelmente comandara o ataque e queimaram o templo e levar a oferta e dar de presente à comunidade ofensora. E os cristãos obedeceram, marcharam até lá, cantando canções de fé e amor de Jesus. Chamaram os líderes e entregaram aquela oferta. E os homens daquela aldeia começaram a chorar e perguntar: por que vocês fazem isso? Se a gente fez tanto mal, se a gente sabe que as pessoas daqui, alguns fizeram tanto mal a vocês. E eles responderam: Jesus nos mandou fazer assim. E aquela aldeia inimiga decidiu sair, cortar bambus para reconstruir aquela igreja e se comprometeram a dar todo o bambu que eles necessitassem para a reconstrução. O governo local ficou sabendo do que aconteceu, ficou constrangido, pediu perdão por ter permitido vandalismo, não ter feito nada, e ofertou $15.000 para a reconstrução do templo.
Queridos, o que eu quero dizer com isso é que no amor revestido de humildade fará toda a diferença. Quantas vezes nós temos um orgulho tão grande no coração que nós não queremos chegar no outro, ou às vezes, meu irmão, me perdoa, ou dizer, não, meu irmão, está tudo resolvido. Não, guardamos a mágoa, o rancor, não queremos reconhecer às vezes o nosso erro e tampouco queremos nos abrir e estar pronto a liberar o perdão para aqueles que nos ofendeu, como assim nos diz a palavra do Senhor. Mas é a humildade que vai fazer toda a diferença. Uma humildade que nos leva a abrir mão dos nossos direitos. Ele é poderoso elemento para a restauração. Então comece humilhando-se debaixo da potente mão de Deus. E depois despojando-se de si mesmo, dos seus direitos e indo em direção das pessoas que precisam de você. Aceite o despojar-se, como Pedro aceitou naquele ato de Jesus. O modelo do mundo, gente, como naquela época de Jesus, vai perguntar sempre para você, quantas pessoas estão te servindo? Mas o modelo do céu vai perguntar a quantas você serve. O reino de Deus, no reino de Deus, o líder é servo de todos. Eu tenho dito sempre lá em Bom Sucesso que é a pirâmide de cabeça para baixo, a liderança servidora. É o líder servindo toda a estrutura. Se você quer servir a Jesus, tenha em mente que o seu critério é humildade. Se disponha a servir em qualquer lugar e em qualquer situação. Ele, Jesus, não se importou de ensinar, de curar, de viajar, de lavar os pés e de subir aquela cruz em serviço. Mas quantos, às vezes, vivem reclamando que as pessoas não reconhecem o seu valor? Quantos que reclamam, poxa, ninguém fez menção lá na igreja. Eu me doei tanto, eu dei o meu máximo. Poxa vida, nem para dar uma palavrinha na igreja do trabalho que a gente fez. Você já conhece gente assim? Não sei se você conhece, mas aqui na segunda igreja batista de Petrópolis, pastor Wellington, não tem isso. Glória a Deus. Porque o resto das igrejas aí tu tem. Sabe, aquela necessidade de ser reconhecido, aquela necessidade de ter atenção. Mas a gente precisa entender, eu faço o quê? Para mim ou para a glória de Deus? O reino não precisa de senhores, só pode ter um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele precisa, assim, de servos humildes, disponíveis, dispostos a servir em qualquer lugar, em qualquer tempo, e dizer, eis-me aqui, Senhor, estou pronto para o teu serviço. E eu louvo a Deus por aqueles que servem. E eu louvo a Deus por vocês, diáconos aqui desta igreja, e a todos os diáconos presentes aqui, aos meus queridos e amados diáconos da Central em Bom Sucesso. E ainda, missão de servir com compromisso de restauração. Só vocês. Nos versos 12 a 16, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem o quê? Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Gente, Jesus, ao amar, ao se humilhar, a descer da sua glória, ao servir, ele tinha um compromisso com a restauração. Ele veio ao mundo para restaurar a mim e a você, a verdadeira comunhão com o Pai. Aqui está algo muito relevante. Deus ama e permite tudo. É isso? Porque Deus ama, Ele permite tudo. Não. Ele, em amor, visa restauração, transformação.
salvação. Notem que ele lavou os pés como um último apelo, até eu fico imaginando, de salvação a Judas Iscariotes. Né? Que Judas pudesse ver aquilo, se quebrantasse. Judas, eu sei de tudo que está no teu coração. Você sabe que eu sei. Mas eu estou aqui lavando os seus pés, volta a ser meu discípulo. Ele lavou os pés de Pedro, para que no momento certo ele pudesse entender que ele o perdoaria e o restauraria. Ah, querido, se você não quiser ser um ministro da restauração, você não poderá ser um servo de Deus. Ninguém é descartável no reino, porque o descarte significa eternidade para o inferno. Por isso Jesus, ele não desiste de insistir com você no objetivo da sua restauração. E como que é importante nós termos essa percepção também, nunca desistirmos das pessoas. Pastor Wellington, nunca desista das pessoas. Queridos diáconos e diaconisas, nunca desistam das pessoas. Por mais complicado, sabe aquelas que dá vontade de torcer o pescocinho assim? Sabe aquela misericórdia. Ô povo difícil, dá vontade de pegar o cajado, não é só tocar. Né? Porque o cajado do pastor, tem pastor que pensa que é para dar na cabeça da ovelha. Não, aquele cajado é para um lado, né? Tocar a ovelha para o caminho certo, e aquele ganchinho, vocês sabem o que significa? Ela está caindo no precipício, trazer ela de volta. Mas tem pastor que pensa que é para dar cajadada, bater em cima. Tem hora que dá. Eu não posso ser hipócrita. A gente respira fundo, Senhor, não deixa eu usar o cajado errado, que dá vontade. Mas aí o Senhor fala, você tem a missão de ternura. É o que significa o pastoreio. Cuidar. E os diáconos têm esse papel também, de cuidar. E nós, como servos de Deus, temos essa missão de cuidar. De ir ao extremo. Eu não esqueço nunca, quando eu fui pastorar numa igreja, eu, como fui pastor de 2 igrejas e algumas como interino, então não vou dizer o nome. Vai que alguém está ouvindo aí, assistindo o culto. Agora, culto online tem esse negócio. E falaram assim que eu cheguei na igreja, pastor, tem uma irmã lá que é um problema. Aquela ali, pensa na pessoa espinhenta. Aquela ovelha que tem espinho, tudo acontece. Você chega perto, você toma espetada. Eu falei, sério? É. Eu falei, então, vou lá visitar essa irmã. Meu pastor, pensa bem, vai com alguém. Eu falei, não, eu vou sozinho. Aí eu cheguei na porta da irmã, bati palma. Era umas 9 e pouca da manhã. Quando ela abre a porta, ela fala, o que o senhor está fazendo aqui? Eu pensei seriamente, dar um passo atrás, não, desculpa minha irmã, estou atrapalhando, volto depois. Mas eu me mantive firme. Eu olhei nos olhos dela, eu disse, eu vim te dar um abraço. E aí eu abracei aquela irmã. Sabe quando a pessoa, quando você abraça, ela começa assim, meio que está incomodada, né? Joga os ombros para frente, tipo assim, tá bom, tá bom. E eu continuei segurando ali. O que vocês acham que aconteceu? Ela me deu um chute, me gritou comigo, me empurrou com raiva. O que essa irmã fez? O que vocês acham? Ela começou a chorar. Chorava copiosamente e me abraçou. Chorava. E eu sou chorão. Eu comecei a chorar também. E no final daquele choro, ela disse, eu nunca recebi um abraço assim. O senhor tem um abraço gostoso. Um abraço de pastor. E aquela irmã se tornou uma grande amiga. E essa irmã voltou a estar na igreja, a participar, depois de muitos anos sem estar envolvida nas atividades da igreja. Vocês entendem o serviço, gente? A gente não pode desistir nunca. A gente não pode desistir de qualquer um que seja. Não é meritocracia. Se aquela pessoa merece ou não. Eu preciso amar. Esse
É o desejo de Deus para os diáconos dessa igreja, para as diaconisas dessa igreja, para os pastores da igreja e para cada membro dessa igreja nesse lugar. E entender as lições de serviço que o Senhor deixou para nós. E no último texto, algo tremendo, que a gente precisa entender que muitas vezes no servir, nós somos feridos. No servir, nós somos mordidos. Vocês acham que eu dei um abraço naquela irmã achando que eu não podia tomar uma mordida? Não, obviamente que não seria com a boca, né? Mas nessa ideia de ela se virar contra mim, né? Mas por ela estar machucada, você já viu que gente machucada reage assim? Você lembra da Suzy, aquela cachorrinha que a gente tinha? Não, Suzy não, era o Dobermanzinho, eu esqueci o nome dele. Boomer. Está vendo? Pastor Edson, a memória é melhor que eu. A gente tinha um filhote de Doberman, mas a gente sabia lá que era filhote de Doberman, o bicho era virado no giraia. Eu sabia lá que era Doberman, depois o papai descobriu que era filhote de Doberman, porque ele enfrentava até meu primo que chegava bêbado lá na porta de casa, o bichinho desse tamanho, botou ele para correr. Então, bicho brabo, mas eu não sabia disso. E um dia ele estava mexendo na comida lá, e eu fui pegar o Boom e ele me deu uma mordida na mão. E aí eu entendi que ele estava aquilo porque ele estava com dor. E aí depois minha mãe foi explicar e a gente foi cuidando dele. Muitas vezes nós somos mordidos porque a pessoa está ferida. Ela está machucada. Ela está doente. Mas a gente não pode deixar de amar. Isso é servir. Precisamos entender que devemos continuar, não podemos parar. O nosso serviço também inclui perdão e restauração. Se você, querido, que está aqui nesta manhã, também foi machucado no serviço e está magoado, precisa pensar nisso. Se deixe, se permita ser amado. Se permita ser amada. Por isso Jesus no verso 17 vai dizer, agora vocês sabem essas coisas. Felizes serão as que a praticarem. Que Deus abençoe o ministério diaconal dessa igreja. E esse é o desafio do Senhor. Não adianta conhecer, é preciso viver, é preciso praticar. Se assim fizer, serão servos felizes e servirão com satisfação. Esse é o meu desejo. Que vocês, diáconos e diaconisas, sejam servos com satisfação. Vocês têm um prazer em servir ao Senhor. E a cada membro desta igreja, tenho esse desejo de servir com alegria na obra do Senhor. Que Deus os abençoe. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. Amém.